Ricardo, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença e a dos todos os colegas aí da APS que estão presentes aqui agora conosco, nessa tarde e noite. Já há tempos que eu venho falando com a turma que eu ia te convidar, nossos colegas da APS, nós íamos te convidar para que você pudesse fazer uma apresentação para nós dessa belíssima instituição que é o Senai, especialmente o Senai São Paulo, que eu acho que entre todos os Senais do Brasil com certeza assim, de maior destaque, um famoso benchmarking até para os demais, entende? Então, meus amigos da APS, o professor Ricardo Terra, ele já está há quase 40 anos, ou há 40 anos no Senai. O Ricardo ele é graduado pela Universidade Metropolitana de Santos, com pós-graduação em automação industrial pela Ryerson University, no Canadá, e cursou também gestão de instituição de ensino técnico pela Universidade Federal de Santa Catarina. Está atuando há 32 anos em educação profissional e ocupa desde 2018 o cargo de diretor regional do Senai São Paulo. O Ricardo é meu colega no Conselho Supervisor do Senai São Paulo, que é presidido pelo presidente da Fiesp, o Josué Gomes, e nós somos diversos conselheiros. Eu tenho todo mês a enorme satisfação e honra de participar desse conselho e debater os temas do ensino profissional no estado de São Paulo com o companheiro Ricardo Terra. Mas é companheiro no bom sentido, viu, Ricardo? Então, eu gostaria, Ricardo, de imediatamente passar a palavra para você, feita essa pequena introdução, para que você possa, então, nos apresentar essa belíssima instituição, que hoje tem quase 100 escolas fixas, ou 78 escolas fixas, e 98 escolas fixas, me parece, né? E 72 escolas móveis, e hoje matricula por ano quase 1 milhão de alunos. Mas eu não vou me estender mais e deixar, então, para que o Ricardo possa fazer a apresentação. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo. A palavra é sua agora. Primeiro eu quero te agradecer na condição de presidente da associação e da Siemens, dos aposentados da Siemens, dizer do meu nome, prazer estar com vocês aqui, agradecer essa oportunidade, e a você, enquanto nosso conselheiro. Você tem tido um papel importante no nosso conselho de administração, contribuiu muito na gestão do SCAF e agora na gestão do Josué, com um conselheiro ativo e atuante, né? Tem dado assim contribuições muito interessantes e que são muito produtivas para a nossa organização, Bill. Então, fica aqui o meu agradecimento pessoal a você. Eu vou compartilhar com vocês, companheiros da Siemens, uma apresentação. Pessoal, eu quero contar um pouco rapidamente da minha história com a Siemens. Eu estou há 40 anos no Senai, em março desse ano eu completei 40 anos, e a minha história no Senai se confunde com a história da Siemens, né? Meu primeiro contato na Siemens, muitos dos senhores devem ter falado no professor Wolfried Schmidt, com a sua maleta Silodate. Eu tive a oportunidade, lá no final dos anos 70 e início dos anos 80, a ter esse contato com essa pessoa brilhante, um grande educador e um professor que incentivou muitas pessoas no Senai e propiciou aí uma difusão muito grande do conhecimento no campo da eletroeletrônica, que foi o professor Wolfried Schmidt. E a maleta, me lembro, era a Silodate, né? Mas também na minha vida profissional no Senai foram vários encontros aí com os comandos Sinumeric da Siemens. Isso permeou a nossa vida aí a década de 80, os anos 90, o início dos anos 2000. E semana passada, Birro e companheiros, eu tive com o Pablo Fava, o atual presidente da Siemens, numa reunião lá na nossa escola de Santos, né, discutindo a digitalização industrial, uma ferramenta nova da Siemens, o MindSphere, que é uma ferramenta de gestão, de digitalização de empresas aí fantástica, né? Então, isso demonstra um pouco da minha relação com o mundo técnico aí da Siemens, e a Siemens sendo uma grande parceira do Senai São Paulo. Então, muito da história que eu vou contar aqui, certamente tem essa colaboração de cada um de vocês que trabalharam na Siemens e, portanto, nos diretamente ou indiretamente propiciaram colaborações com o Senai. Bom, nós somos uma organização criada em 1942, portanto, fizemos 80 anos esse ano. A nossa atuação sempre é em prol da indústria. Hoje temos um corpo de funcionários de 6.500 funcionários aproximadamente. O maior volume
desse contingente são docentes, mas também temos aí um conjunto expressivo, quase 500 colaboradores, que não se dedicam à educação, se dedicam especificamente à área de tecnologia, e eu vou descrever com mais detalhes adiante. A nossa rede Senai, ela provoca uma grande mancha no estado de São Paulo, o Birro adiantou um pouco aí, nós temos 92 escolas fixas, eu trago aqui algumas imagens, aliás, todas as imagens que os senhores verão na apresentação são das nossas estruturas, tá? Mas eu trago aqui algumas imagens que retratam um pouco da nossa história, são 92 escolas fixas, e nós temos também escolas móveis, que são esses carretas, né, no popular, mas que nós chamamos de escolas móveis, que se deslocam pelo estado, são hoje 78 escolas móveis. Vocês estão vendo aqui o exemplo de uma aqui embaixo, que é, na realidade, dedicada a energias renováveis, e tem parcerias aqui com o Siemens, com várias empresas, e que se deslocam e fazem o atendimento ao longo do estado de São Paulo. Essa imagem traz um pouco da mancha que nós provocamos no estado de São Paulo. Uma das últimas localidades que nós não tínhamos escola é no extremo sul do estado, na região de Registro, e no ano passado já inauguramos 2 unidades, uma do SESI e uma do Senai, mas essa mancha provocada no estado de São Paulo são unidades do Senai. Na imagem à esquerda, uma ampliação da capital, onde foi a primeira onda de industrialização do nosso estado, uma concentração de escolas. No interior próximo, até 150 quilômetros da capital, uma segunda onda de industrialização, onde hoje se concentra as principais estruturas de manufatura do estado, e o interior mais distante ao oeste, norte e oeste, onde estão presentes as estruturas de agronegócio, as usinas, e que também tem uma presença muito marcante das estruturas do Senai. Nós trabalhamos basicamente em 3 eixos estruturantes. O que vocês provavelmente mais conhecem é a educação profissional, que é o eixo 1, mas a partir dos anos 2007, 2008 e mais intensamente a partir de 2010, nós empreendemos uma ação mais robusta na área de inovação, tecnologia e inovação. E aqui também, Siemens muito presente conosco, apoiando essa estratégia. Essa estratégia foi desenhada com uma instituição alemã, que foi a nossa principal parceira e consultora, que é a Sociedade Fraunhofer, da Alemanha, que nos ajudou a estruturar todo o modelamento, os planos de negócio, que plataformas de tecnologias definimos, né? E eu vou detalhar um pouco mais adiante. E, por fim, uma atividade mais direcionada ao empreendedorismo industrial, com a estratégia principalmente de inovação aberta e empreendedorismo, a partir de uma estratégia que nós chamamos internamente de AppLab, que eu também vou ter oportunidade de detalhar um pouco mais com os senhores. Em educação profissional, o nosso foco é capacitação para a indústria. Tradicionalmente, os senhores acho que já devem conhecer, nossa origem foi de um engenheiro suíço, Roberto Mange, que se inspirou muito no modelo alemão de formação profissional, né? A aprendizagem industrial, o modelo dual no Senai é praticado desde a década de 40. Nós nos espelhamos muito na formação de capital humano da Alemanha, até hoje ainda é uma fonte muito importante de inspiração para nós. Então, o curso de aprendizagem industrial são para jovens de 14 a 24 anos, nós temos cerca de 24 mil matrículas, são cursos todos gratuitos, e grande parte, perto de 85% dos nossos alunos, têm contratos com empresas, tá certo? São contratados, durante a sua formação, são contratos com empresas do setor industrial. Uma questão importante também é que 90% desses alunos, tem pequenas flutuações, são alunos oriundos de escolas públicas. Isso é importante porque a gente também acaba tendo um papel social muito importante de mobilidade nas camadas sociais a partir de formação profissional e, portanto, desses jovens que são de camadas mais baixas da sociedade terem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho pela porta da frente com uma profissão. Nós temos também os cursos técnicos de nível médio, que são cursos que já formam um nível um pouco acima da qualificação básica, já permeiam também questões vinculadas à gestão
e a tecnologias mais disruptivas. Nós temos hoje cerca de 25 mil alunos, já subimos aí mais do que esses 22 que estão na apresentação, perto de 25 mil alunos hoje no estado de São Paulo frequentando esses cursos. São cursos também de 2 anos de duração, perto de 1.200 horas, de 1.200 a 1.500 horas, também totalmente gratuitos para a sociedade. Nós temos uma estratégia também que permeia principalmente o adulto, que é a formação continuada, é um conceito de formação ao longo da vida. Desde programas de qualificação, requalificação para o adulto e também como aperfeiçoamento e especialização, uma vez que a educação hoje ela precisa ser ao longo da vida. Nós temos aí, principalmente na área de educação profissional, ela é suportada por 2 grandes dimensões, as teorias, que são princípios físicos, químicos, etc., mas também tem uma parte da educação profissional que é de tecnologia aplicada. E essa tecnologia aplicada, ela está cada vez com ciclos mais curtos, né? Então, há de se ter aí estratégias também para que a gente permita que essas pessoas que estão no mercado de trabalho, além de terem novas qualificações, possam participar de programas de aperfeiçoamento, especialização. Aí são perto de 160 mil matrículas ano nessas modalidades, né? Nós temos também uma graduação, são as tecnologias, faculdades de tecnologia. Hoje nós temos 26 cursos de tecnologia, 17 faculdades, perto de 2.200 alunos em números de hoje, atualizados, matriculados nesses cursos. São cursos que não competem com a iniciativa privada, a nossa presença no ensino superior é de base complementar e que, obviamente, tem a necessidade da indústria, né? Então, esses cursos são cursos similares às faculdades de formação curta do exterior, de ciências aplicadas, as Applied Science University, que são formações de 3 anos de duração. Você tem no mundo aí várias dessas universidades, e na própria Alemanha você tem as Fachschulen, que são as faculdades dedicadas a essa formação de curta duração. E, então, esse é o nosso foco na graduação no ensino superior. E também temos os programas de pós-graduação. São programas também muito direcionados para as empresas, né? Cito aqui um exemplo muito importante que a Alemanha também. Birro, vira e mexe, a gente dá a volta no mundo e vai lá para a Alemanha, Suíça, e aí vai para a Suíça alemã. Então, a gente tem uma relação muito forte aí com essa cultura germânica. Nós temos uma pós-graduação em eficiência energética que foi construída a 4 mãos com a Universidade de Aachen e que, no final do programa de 18 meses, esses alunos vão para a Alemanha e tem uma imersão de 15 dias nessa cooperação com a Aachen em uma empresa que implantou um programa de eficiência energética. Então, são pós-graduações que não têm um foco de atingir transversalmente a sociedade, elas são muito focadas em demandas industriais, sempre pós-graduações muito focadas aí, principalmente em permitir que pessoas que estão já na indústria permitam atualizações no campo da formação superior. Estamos lançando agora uma pós-graduação em parceria com o Instituto Politécnico do Porto, na área de BIM, Building Information Modeling, que é a digitalização da construção civil, a digitalização prévia de uma edificação para simular, por exemplo, interferências das estruturas, o estrutural com tubulações de ar-condicionado, com hidráulica, simular virtualmente uma construção antes de começá-la para que a obra não pare por problemas de intervenções aí múltiplas em diferentes elementos. Então, esse foi concebido com a Universidade do Porto, Politécnico do Porto, o currículo a 4 mãos e a docência também com docentes portugueses e brasileiros, né? E aqui cabe um destaque especial. Por que com Portugal, né? Por 2 razões. Politécnico é uma referência e os engenheiros civis brasileiros têm dificuldade no idioma inglês. Nós detectamos isso. Então, fomos buscar também uma universidade que tivesse competência técnica e que pudéssemos ter uma estratégia de impacto. O Birro participa do nosso conselho e sabe o quanto o nosso presidente Scaff e atualmente o Josué cobram esses recursos investidos e resultados de impacto. Temos educação à distância, educação online no mundo está avançando muito, né?
e aqui nós temos cerca de 800 mil matrículas anos, em diferentes cursos, de cursos de longa duração e cursos de curta duração também. Essa modalidade vem crescendo, na pandemia ela se acentuou ainda mais, e nós temos perto de 800 mil matrículas ano, com alunos do Brasil e no exterior também. A educação online ela passa a não ter fronteiras. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre a segunda vertente que eu abordei lá no início, daquelas 3 verticais que nós trabalhamos, que é a área de inovação e tecnologia com soluções para a indústria. Aqui, essa é uma área relativamente nova no Senai, o BIRO, que está presente no nosso conselho, acompanha a inflexão que nós temos dado nos últimos anos nessa área, e eu quero, de forma talvez inédita para os senhores, apresentar um pouco sobre essa vertente do Senai de São Paulo. Nós tivemos uma análise e definimos foco para essas áreas. O CECEM da Suíça, que é um centro de Neuchâtel, nos auxiliou com uma metodologia internacional muito consolidada, principalmente na Suíça, para determinar um roadmap de que áreas nós deveríamos investir em plataformas tecnológicas aqui no Senai de São Paulo. Essas plataformas deveriam contemplar tecnologias portadoras de futuro, que, portanto, poderiam ser diferenciais para o movimento econômico do Brasil, com janelas de oportunidade da indústria brasileira, né? E esse cruzamento, foi avaliado também olhando para a política pública de ciência e tecnologia do país e também a política industrial na época através do MDIC, né? E todo esse contexto, nesse contexto de análise, nós chegamos à conclusão que nós deveríamos investir nessas 16 áreas que estão postas aqui para os senhores. Em plataformas tecnológicas, alimentos e bebidas, energia, metal mecânica, têxtil e vestuário, manufatura avançada, metalurgia, eletrônica, automação e indústria 4.0, construção civil, madeira e imobiliário, tecnologias assistivas, materiais avançados, biotecnologia, tecnologia da informação, meio ambiente, cor e calçado. E o que são essas plataformas tecnológicas? Basicamente, são laboratórios que fazem pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico e que, nessa estrutura física de equipamentos, se agrega a ela capital humano, né? Então, em todo esse desenho, nós definimos, dentro de cada uma dessas áreas, quais eram os investimentos, que linhas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, e, a partir daí, definimos também que competências de capital humano nós deveríamos ter para constituir essas plataformas, e foi isso que nós fizemos aqui no Senai São Paulo. Nós, portanto, criamos uma estrutura que nós chamamos de Instituto Senai de Inovação e Tecnologia. Já adiantei um pouco do que nós fazemos nessas estruturas. Nós fazemos PDI, PDI no estrito senso, né? E aí aqui envolve todo um trabalho de propriedade intelectual, de todo um arcabouço jurídico de relacionamento com as empresas, e principalmente ter plataformas que permitam desenvolvimentos disruptivos, tá certo? Do ponto de vista de pesquisa associado à indústria. Temos uma estrutura de design. Essa estrutura de design foi avaliada e principalmente foi desenvolvida a partir de uma relação com o Polidesign e o Politécnico de Milão, uma referência para o mundo na área de design, e isso foi constituído. Então, essa plataforma de design hoje tem um foco fundamental e principal no design industrial, né? Design de moda e gráfico já era uma vertente que o Senai trabalhava, mas o Brasil carece muito, principalmente de design industrial. Assessorias e consultorias múltiplas aqui em diferentes vertentes, como Lean Manufacturing, a questão da indústria 4.0, eficiência energética, o empreendedorismo industrial, que significa, na realidade, tanto o intraempreendedorismo, quer dizer, o fomento a atividades de empreendedorismo intraempresarial e também o empreendedorismo através de novas estruturas, novas empresas, que são as startups. A rede de metrologia, nós hoje somos a maior rede privada de laboratórios acreditados pelo Inmetro. São mais de 1.100 ensaios acreditados
que nós realizamos, e, por fim, serviços especializados, com algum serviço de prototipagem, algum serviço de apoio em engenharia, etc., né? Percebam que nós temos aqui toda a possibilidade de começar um PDI, fazer intervenções de design, trabalhar a questão do capital humano, verificar nesse PDI, através dessa base de serviços metrológicos, a conformidade desse desenvolvimento à estrutura regulatória do país ou da estrutura regulatória internacional, né? Então, nós temos uma plataforma bastante robusta e bastante orientalizada, que permite aí um atendimento bastante intenso e efetivo para as empresas. Aqui é o georreferenciamento de onde estão esses institutos do Senai, estão espalhados em todo o estado de São Paulo, alimentos e bebidas, nós temos São Paulo, Campinas e Marília. Eu não vou ler a tela inteira, essa apresentação e a gravação ficará com os senhores, vocês poderão depois visitar com mais atenção cada uma dessas estruturas, mas o mais recente, e o Bivo acompanhou, foi a nossa estrutura de biotecnologia, que é o último da direita, que é no Bom Retiro, aqui em São Paulo, uma estrutura vocacionada aí à parte de biotecnologia. Biotecnologia, os senhores sabem, é muito portadora de futuro na área de fármacos, por exemplo. As moléculas sintéticas tendem a reduzir drasticamente nos próximos anos e os biofármacos surgirem com muita intensidade, e o Brasil aqui tem uma janela imensa de oportunidade pela nossa biodiversidade, né? Nós temos a importância, certamente, das tartarugas, dos golfinhos, do mico-leão-dourado, mas os micro-organismos, né, as cepas, que são organismos microscópios, é aí que se concentra a grande riqueza do Brasil, da sua biodiversidade. E aqui é uma janela imensa de oportunidade. Então, o Senai presente também com essa estrutura que já está fazendo hoje PDI e desenvolvimento tecnológico aí para a indústria. A nossa rede de design, que eu falei para os senhores, né? Essa rede de design começa desde a questão da user experience, da experiência do usuário, e chega até design gráfico, design de embalagem, passando pelo design de produto, né? E a grande diferencial do Senai é que a nossa intervenção de design não apenas trabalha forma e experiência, mas define materiais, define processos de fabricação, o que viabiliza que essa intervenção de design se transforme num escalonamento industrial, né? Eu me lembro que tinha um fabricante de mamadeiras aqui no interior de São Paulo que me dizia que tinha uma designer que fazia projetos incríveis, mas que eram inviáveis porque a mamadeira certamente custaria mais de R$100 no mercado. Então, o Senai entra aqui trabalhando toda essa questão, desde a experiência do usuário, trabalhando forma, apresentação, mas principalmente definindo materiais, definindo processos industriais e, principalmente, o escalonamento dessa intervenção, viabilizando economicamente essa intervenção de design. Então, isso é um grande diferencial da nossa rede para a indústria de São Paulo hoje. Algumas experiências aqui do Senai com a indústria brasileira, nessa área de tecnologia, de 2004 a 2020, foram números expressivos. O Biro viu isso no nosso conselho, são mais de 51 mil consultorias prestadas, 5 mil projetos desenvolvidos, projetos de ticket pequenos, como 30, 50, 100 mil reais, até projetos aqui de 16 milhões com financiamento FINEP. 2 milhões de ensaios realizados, esses ensaios são ensaios de conformidade para verificar a conformidade de produtos desenvolvidos pelas empresas com a estrutura regulatória brasileira e internacional, e mais de 5 milhões de horas técnicas realizadas nesse período. Portanto, essa área de tecnologia traz aqui alguns indicadores importantes. Já quase no fim da nossa apresentação, eu apresento aos senhores também a nossa jornada de transformação digital. Isso aqui foi um desafio que eu apresentei ao Josué numa etapa de transição no final do ano passado. Josué logo me conectou com o professor Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES, que depois foi convidado pelo Josué para liderar o Conselho Superior da Micro e Pequena Empresa da Fiesp.
E, ao apresentar essa jornada ao Josué, ele pediu que eu apresentasse ao Luciano Coutinho, e hoje ela já está em fluxo. O nosso objetivo é atingirmos 40 mil empresas nesse período. Tem uma tela posterior, essa aqui não, né? Só essa da jornada, né? Estou só perguntando para os universitários aqui, que eu não me lembro do final. Tem mais uma da jornada ainda? Deixa eu só ver qual é a próxima, Bill. Me permita aqui dar uma olhada. Então, voltando aqui. São 8 etapas, começa com o diagnóstico. Esse diagnóstico, o objetivo dele é um olhar para como a empresa está organizada do ponto de vista de estratégia e gestão. Aqui é uma parceria com o Sebrae. Nessa etapa 1 e 2, ela é feita pelo Sebrae. Na etapa 3, já no primeiro andar dessa jornada, nós temos uma otimização de processo, aqui a aplicação que os senhores conhecem bem por via do ambiente industrial de uma empresa multinacional, que é a aplicação das técnicas de Lean Manufacturing, de manufatura enxuta e eficiência energética. Portanto, aqui é a otimização de processo. Na etapa do segundo andar, etapa 4, nós fazemos um mapeamento de onde a empresa está e onde ela quer chegar no ambiente digital, de digitalização. E aqui é importante que essa ferramenta ela foi trazida mais uma vez da Alemanha, da ABIMAC alemão, a da VDMA, né, a nossa associação alemã, a VDMA, que tem uma metodologia que eles designam como Toolbox. Essa metodologia foi tropicalizada pela nossa engenharia do Senai e hoje é aplicada, e daqui dessa metodologia sai um roadshow, um roadmap, aliás, não roadshow, um roadmap, onde define qual é o caminho que a empresa deve seguir, qual é o capital que ela deve investir e o retorno que ela vai ter sobre esse capital investido. A etapa 5 é a aplicação das tecnologias clássicas de automação, e a Siemens tem sido o nosso parceiro, um dos nossos parceiros. Essa conversa, tanto com o Pablo Fava quanto com o Borges, que vocês conhecem, tem sido na linha de definirmos alguns produtos, porque essa jornada é principalmente para atingir as micro e pequenas empresas, médias, micro e pequenas empresas. A etapa 6 é de digitalização, a aplicação das tecnologias da 4.0. A etapa 7 é a integração vertical e principalmente a integração horizontal na cadeia produtiva. E, por fim, indústria inteligente, onde as palavras de ordem são previsibilidade e adaptabilidade dos processos. Essa jornada pretende atingir 40 mil empresas em 4 anos. É um desafio imenso. E o Senai tem aportado mais de 120 milhões aqui, e o Sebrae também mais 120 milhões ano, para que a gente faça, em cada uma dessas etapas, para empresas com faturamento até 8 milhões, essas consultorias serão gratuitas na etapa da jornada. Além disso, todos os treinamentos, toda a necessidade de gaps de formação do capital humano também serão supridas por cursos também gratuitos. E nas etapas em que tem a despesa de capital, que é a etapa 3, com eficiência energética, a etapa 5, 6, 7 e 8, essa jornada está se transformando num grande ecossistema. Recentemente, passamos pelo nosso conselho, o Brio presenciou, um convênio com a Desenvolve São Paulo, que fará o financiamento da compra de software, hardware e do serviço prestado por integradoras ou pelo Senai de implantação dos projetos desenhados nas consultorias. Isso será financiado pela Desenvolve São Paulo com taxas de Selic -3 ou Selic -4, né? Isso será um grande atrativo, e principalmente porque terá uma carência de 6 meses, o que significa que permitirá a implantação dessas etapas, e com os ganhos advindos dessas estratégias, a empresa consegue, então, pagar o financiamento junto à Desenvolve São Paulo da etapa de CAPEX de cada uma das jornadas, né? Essa jornada olhando não apenas para as consultorias, mas trazendo o mercado financeiro, trazendo as empresas de tecnologia com soluções para empresas de menor porte, por isso dessa grande proximidade com a Siemens. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui é que tudo isso se viabilizou porque nós já atendemos mais de
3.400 estabelecimentos nessa área de ganho de produtividade e digitalização. A imagem que vocês estão vendo aí, à direita, é uma imagem de um laboratório aberto da 4.0, que foi a sua primeira edição, aconteceu no ano de 2016. De novo, a nossa proximidade com a Alemanha. Nós monitoramos 26 feiras no mundo, num programa de vigilância tecnológica, para entender que tecnologias estão sendo apresentadas, se essa tecnologia ela matura ao longo do tempo, se ela caminha lateralmente e numa estabilidade, ou se ela naufraga, né? E em 14 começaram os primeiros sinais em Hannover Messe de que viria um movimento forte de digitalização e de integração das indústrias, né? Que se chamaria Indústria 4.0. Vocês, senhores sabem, esse movimento nasceu na Alemanha. E, a partir de 16, então, nós já tínhamos um laboratório aberto, como esse que vocês estão vendo aqui. Isso fica numa escola nossa de São Caetano. E aí, Bill, o dia que a associação quiser fazer uma reunião dentro dessa nossa unidade, conhecer um pouco, tiver uma atividade imersiva, seria muito interessante, e fica aqui o convite para vocês estarem lá. Nessa planta, por exemplo, nós já temos uma aplicação de 5G em ambiente industrial. Essa planta já tem uma plataforma de 4G há aproximadamente 3 anos e meio, e a questão de 8 meses, nós obtivemos uma licença especial da Anatel. Então, portanto, muito antes do leilão do 5G e dele ser aplicado à telefonia pública, nós já tínhamos uma licença da Anatel para aplicação de 5G em chão de fábrica. Essa é uma tecnologia que vai revolucionar a questão da conectividade em ambientes industriais, que é o 5G aplicado. Essa planta já é coberta por uma bolha 5G há aproximadamente 1 ano. Aqui é uma chamada, se os senhores se interessarem mais por essa questão da transformação digital da nossa jornada do Senai de São Paulo, está aqui o endereço dela e também um QR Code aqui que faz acesso a esse portal que traz algumas informações sobre isso. Eu descrevi um pouco dessa estrutura do Laboratório Aberto 4.0 para manufatura, que está no canto superior da tela, mas nós temos mais 2 plantas de 4.0, essa de baixo no canto inferior, aplicado a processos contínuos. Essa aqui é uma unidade do Senai, essa planta que os senhores veem aqui não é uma planta industrial, é uma planta industrial simulada, é uma estrutura do Senai de São Paulo, é a nossa escola de Sertãozinho. Isso aqui é uma torre de destilação, é uma das escolas que atende o setor sucroenergético. Os senhores sabem a grande importância desse setor para o estado de São Paulo. Então, essa é uma planta de processos contínuos. Tem tecnologia Siemens aqui também aplicada. Então, são 2 ambientes distintos industriais. Em cima, as manufaturas e embaixo, os processos contínuos. E tivemos a ousadia também de fazer uma planta 4.0 do setor têxtil, em que a pessoa, através de um avatar, escolhe a sua camiseta, padronagem, etc., define tamanho, e a partir daí há um tingimento, uma impressão gráfica no tecido, corte a laser, e depois todo o fechamento dessa camiseta com máquinas e robotização, e, por fim, a entrega do produto final com um robô, com um robô colaborativo que faz a entrega. O robô colaborativo, não sei se os senhores sabem, são robôs que podem interagir com seres humanos. São robôs que têm pele e que, ao tocar nesta pele, o robô se mobiliza automaticamente, né? E estamos no desenho de uma 4ª planta na Escola de Santos, por isso a visita do Pablo e do Borges lá na semana passada, que é aplicada ao setor de óleo e gás. É uma planta de processos contínuos também, com características de óleo e gás, e aí tem toda uma instrumentação especial dedicada, porque são áreas explosivas e, portanto, tem toda uma automação e uma tecnologia muito, muito específica para isso. E foi esse convite que nós fizemos à Siemens, na pessoa do Pablo, seu presidente atual aqui no Brasil, e do Borges, que lidera essa vertical de engenharia lá na Siemens, e tiveram com outros representantes lá, outros diretores também, e vamos avançar nessa 4ª planta,
logo, logo isso fará parte da nossa apresentação também. Na área de empreendedorismo, já finalizando a nossa apresentação, nós temos aí o foco em trabalhar o intraempreendedorismo e também as startups, né? Essa é a estrutura de AppLab, são estruturas de laboratório, de espaços de cowork instaladas no estado de São Paulo, que visam receber startups, né? E nós estamos numa fase agora, estamos aqui em São José hoje, num evento em que estamos selecionando startups através de um programa que conecta a Fiesp, que se chama Acelera Fiesp, Acelera Startup da Fiesp, que faz a seleção das startups com a estrutura de aceleração do Senai. Esse movimento, ele é uma atividade que tem aí a duração de 10 meses. Nós fazemos a seleção das startups, aí tem alguns critérios de afunilamento. 4 meses que nós chamamos de aceleração, em que o foco principal é verificar a qualidade da proposta e o perfil do empreendedor, e aí trabalhamos aí com toda essa questão mercadológica e tecnológica, de habilidades, né? Além disso, trabalhar a prova de conceito e validação inicial aí. E depois, se essa startup passa por essa fase inicial, ela entra numa fase de 6 meses, onde aí sim nós fazemos aí todo o desenvolvimento mais robusto e colocando toda essa plataforma do Senai à disposição da startup, essa plataforma que os senhores conheceram, tecnologia, à disposição, né? Ela é interessante porque nenhuma das aceleradoras do Brasil tem uma plataforma tão robusta, com tanta tecnologia e diversidade que pode apoiar as startups. Nós temos aí desde estruturas de desenvolvimento do PDI, como eu descrevi para os senhores, até validação de conformidade e, por exemplo, uma grande plataforma de design de embalagens, né? Então, a gente consegue desenvolver um produto e chegar até na embalagem e na estrutura de como essa embalagem comunica com o mercado. Percebam o quanto isso é importante para uma empresa nascente, né? Então, essa estrutura e a nossa intenção, é óbvio, é sair um pouco desse lugar comum que aceleradoras têm no Brasil, que são aceleradoras principalmente de software, né? Nós não limitamos as empresas de software a participarem do programa, mas nós queremos dar uma ênfase muito grande à aceleração de startups de hardware, de criação de produtos para a indústria, né? Então, por isso, esse é um foco que nós damos muita importância e atenção nesse modelo de aceleração. E, por fim, aqui o nosso site, e agradecer, Birro, e a todos os senhores aí que fizeram, e ainda pode ser possível que alguns fazem parte dessa importante empresa chamada Siemens, que adotou o Brasil como uma das suas sedes. A história da Siemens, como eu falei para os senhores, ela se confunde muito com a história do Senai. Eu começo a minha história aqui há 40 anos atrás com o professor Wolfram Schmidt, com a maleta Silodate, e hoje tratando de ferramentas de altíssima tecnologia com o Pablo Fava aí, como o Mind Experience. Birro, e a todos os senhores, muito obrigado pela atenção e fico à disposição dos senhores aqui. Ô, Ricardo, muito obrigado. Olha, é uma brilhante apresentação. Eu tenho absoluta certeza que isso foi música para os nossos ouvidos. Nós aqui, que uma boa parte temos formação técnica e de engenharia, e os que não têm conviveram muitos, dezenas de anos numa empresa de tecnologia como a Siemens. Então, o que você apresentou para nós foi música para os nossos ouvidos, entende? E, com certeza, deixou a todos muito bem impressionados com a qualidade, não só da sua apresentação, mas principalmente com a qualidade do Senai São Paulo, que é realmente uma entidade modelo na formação profissional desses jovens brasileiros e propiciando as pequenas e médias indústrias brasileiras realmente se modernizarem e se tornarem competitivas para competirem no mercado cada vez mais desenvolvido e mais competitivo.